Eu vou direto ao ponto para você não pular o vídeo. Vamos nessa, tá bom? Vamos ler aqui o texto de Gênesis, tá bom? Onde fala da queda do homem e do que aconteceu com o planeta, com o universo, por causa da queda do homem. Romanos capítulo 8, versículo 18, tá na tela para vocês. Diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós será revelada. Presta atenção. O sofrimento, as aflições desta vida aqui não hão de se comparar com a glória que, presta atenção agora aqui, que em nós será revelada. Prestou atenção? Vamos para frente. Eu imagino que se você está aqui, é porque você já viu o vídeo passado, né? Eu falando sobre quem pecou, Adão ou Eva. Né? E lá eu falei que ia responder cientificamente por que Adão pecou e tudo aqui caiu, desmoronou. Então eu imagino que você já esteja entendendo quando eu falo em nós, há de ser revelada, tá bom? Se você não viu o vídeo, volta lá, vai ver o vídeo passado e você vai chegar aqui com uma visão um pouco mais amplificada. Vamos lá. Porque, versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos por parte. Versículo 19, quando ele diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera, é como se Paulo estivesse falando que a criação está esperando de maneira ansiosa, né? Esperando de maneira, sabe, quase que desesperada já, o dia em que os filhos de Deus serão manifestos e glorificados, né? O dia em que os filhos de Deus terá a glória de Deus revelada neles, beleza? Aqui está se tratando da doutrina da glorificação. O que é a glorificação, irmãos? É a doutrina bíblica que ensina que um dia o pecado será removido do nosso corpo. Veja só. Para a salvação, Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário 3 estágios da salvação. A gente pode imaginar dessa maneira. Primeiro estágio, a justificação. O que é justificação? É tornar o culpado inocente. Eu sou culpado dos meus pecados, dos meus crimes espirituais. Jesus morreu na cruz para que aquele sangue santo dele me tornasse inocente diante de Deus. Então isso é justificação. Eu não tenho mais culpa perante Deus. Minha alma não vai mais para o inferno, porque Jesus removeu de mim todos os meus pecados, né? Toda aquela culpa, todo aquele erro foi removido de sobre a minha cabeça, né? A minha alma não padece mais. Eu sou justificado diante de Deus. Eu fui perdoado. Eu não tenho mais dívida com Deus. Não existe mais dívida perante Deus. Isso é ser justificado. Segundo estágio da salvação é a santificação. O que é santificação? É quando eu, que fui justificado, sou separado para o serviço de Deus. Eu agora vivo uma vida separada para a glória de Deus, separado das coisas que desagradam a Deus. E esse processo de santificação, esse estágio de santificação, ele traz em si a luta contra o pecado. É aquele salvo que foi justificado, aquela pessoa que foi justificada, ela agora recebe poder de Deus para brigar, para lutar, para refrear a sua satisfação da carne. Ou seja, hoje a igreja está na terra vivendo esses 2 estágios. O estágio de justificação, não é mais culpado diante de Deus, e o estado de santificação, onde nós lutamos contra o pecado. Existe uma luta, porque nós temos ainda em nós uma natureza pecaminosa, no nosso DNA tem uma carga genética que vem sendo passado de pai para filho, há gerações,
onde essa carga genética vai me empurrando, me inclinando a ter atitudes negativas e a me inclinar ao erro. Tá entendendo? Eu ainda tenho esse defeito de ser inclinado ao mal. Então o que acontece? Eu recebi o poder do Espírito Santo e agora, toda vez que eu me inclino ao mal, eu tenho o poder de Deus para voltar de novo. Ou seja, eu atualmente sou uma criatura que fui perdoado por Deus e que, ora, eu me inclino ao mal e daqui a pouco eu volto de novo para a linha. O cristão verdadeiro, ele vive assim. Ele comete pecados, mas ele volta de novo para a linha. Ele se inclina para a maldade e volta de novo para a linha. Esse processo de voltar de novo para a linha e cair e volta, e vai e volta, esse processo é chamado de santificação. É o crente lutando para viver a vontade de Deus, ok? E existe um terceiro aspecto da salvação, uma terceira fase da salvação, que é a remoção dessa natureza que me inclina ao mal. Tá prestando atenção? Essa natureza que me inclina ao mal, ela será removida de minha carne. E quando essa natureza que me inclina ao mal será removida da minha carne, eu vou perder completamente o desejo e a capacidade de estar me inclinando ao mal. Eu vou ser uma pessoa completamente santa. Eu vou ser semelhante aos anjos. Eu vou ser, segundo a Bíblia, semelhante a Jesus Cristo, semelhante a Deus Pai Todo-Poderoso. Pesado, né? Quando a gente fala assim, tem um peso, mas é o que está escrito na Escritura. O texto está na tela. Assim como ele é, nós seremos, porque nós o veremos. Então a promessa de Deus é que nosso corpo será glorificado, terá o pecado removido de nós, né? Essa natureza que me inclina será removida de nós. E aí diz, agora você vai compreender o texto, e aí diz que nesse dia que a natureza humana será removida de nós, esse dia é chamado de arrebatamento. Esse dia é chamado de o dia da glorificação dos filhos de Deus. Esse dia é chamado de o dia da redenção dos filhos de Deus. Esse dia é chamado também de o dia onde a glória de Deus será manifesta em seus filhos. É o dia da redenção da criação. E o texto está dizendo que a terra, o universo, as estrelas, os animais, as plantas, toda a criação, versículo 19, né? 19 arde com expectativa, né? Grande expectação, ardente expectação da criatura esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por que a criatura arde, né? Com expectativa, com essa ansiedade, com esse beirando desespero, que é isso que o texto está dizendo, está desesperado para que isso aconteça, né? Pedindo a Deus até para que isso aconteça. Né, que é essa ideia que passa o planeta Terra gemendo com dores de parto, pedindo logo para Deus restaurar, né, os filhos de Deus para ser logo manifesto. Por quê? Na ciência, existe uma área da ciência chamada mecânica quântica ou física quântica, onde Einstein, né, um dos maiores físicos que nós já tivemos aqui no planeta Terra, ele descobriu o entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico. A gente vai falar aqui de coisas profundas. O entrelaçamento quântico, ele explica o porquê que a criação espera a glorificação dos filhos de Deus. O que é o entrelaçamento quântico? Inclusive, o próprio Einstein chama isso de ação fantasmagórica. É algo absurdo. É algo que mexeu com Einstein por muitos anos. Ó. Foi uma descoberta que fez ele parar assim e dizer, rapaz, isso aqui a gente está indo longe demais, não pode ser verdade. Aí você fala, o que é isso? Primeiro, pesquise o que é o entrelaçamento quântico. Né? Pesquise sobre o assunto. E depois você vai parar e voltar aqui nesse vídeo para ouvir o que eu tenho a dizer e vai comparar com a escritura bíblica e você vai ter a sua surpresa. Aqui eu vou dar uma pincelada sobre o que é o entrelaçamento quântico. Irmãos,
foi descoberto que quando você pega um átomo e você se aproxima esse átomo do outro, você coloca os dois juntinhos, existe um entrelaçamento. Esse átomo começa a girar em uma posição, os seus elétrons, e o de cá gira na posição contrária. Se não me falha a memória, tem muito tempo que eu não estudo isso. Mas esse aqui fica girando na posição contrária. O que que acontece? Antes, vamos imaginar que esse aqui girasse na mesma posição do de cá. Quando os dois são juntos, né, eles se chocam, o de cá gira numa posição diferente. Ou seja, um dos dois vai girar na posição diferente. Depois que isso acontece, você pode separar esse átomo do de cá. Você coloca esse átomo aqui a qualquer distância que você imaginar. O Einstein chegou a falar que se você colocar um átomo na Lua e o outro aqui na Terra, quando você tocar esse átomo de cá e você mudar o spin dos elétrons dele, que isso é possível você mudar o spin. Você faz experimento científico que você muda o spin. O que é o spin? É o giro dos elétrons sobre o átomo. O giro dos elétrons sobre o átomo está ali rodando. Você tem como interferir nesse giro, porque nós estamos falando de magnetismo. Então, quando você mexe nesse átomo aqui e o spin dele gira, esse outro que teve um entrelaçamento quântico com ele gira também, independente da distância que tiver. Uma vez os dois ligados, você mudou o spin de um, o outro muda automaticamente. Independente da distância que você botar. Aí você fala, o que isso tem a ver com Adão, Eva e o universo? Você já vai entender. Se esse entrelaçamento quântico, uma vez esses átomos estando juntos, uma vez eles estão próximos, uma vez eles se ligando de alguma maneira, quando você os afasta, nunca mais você tem condição de mudar essa realidade. Nunca mais você vai mexer no elétron de cá sem que o de cá mude. Você pode pegar o elétron de cá e botar lá nos confins do universo, segundo os cálculos de Einstein, segundo os cálculos dos físicos da mecânica quântica. Você pode botar na distância que for. Ele vai mudar o spin dele também. Por isso, Einstein chama de ação fantasmagórica. É como se tivesse uma ligação entre eles invisível e atemporal. E, digamos assim, fora do material. Tá entendendo? Completamente fora do material. Eles ficam ligados perpetuamente. Aí você fala, ainda não estou entendendo o que tem a ver o entrelaçamento quântico com Adão e Eva pecar e o mundo inteiro ir de ruína. Irmãos, diz a Escritura que Adão foi formado do pó da onde? Estou dando um minuto para você pensar. Adão foi formado do pó da terra. Adão foi tirado da terra. Logo existe uma ligação quântica entre Adão e a terra. A terra estava sujeita a Adão, por quê? Porque Deus pegou esse carinha que saiu do pó da terra e colocou ele como líder. Ele tinha uma ligação com a terra e com tudo que nasceu dali também. O planeta Terra, ele é formado de quê? Diz a Bíblia que Adão foi tirado do barro. O que é barro? Você pegar barro, barro é o quê? Barro é argila. Tem umidade na argila? Tem. Tanto tem que nosso corpo, se você for olhar hoje, é 70% feito de água. Então o de Adão também era assim. Para ser barro tem que ter umidade. Para ter umidade tem que ter água. Então Adão ele também foi formado da água. Existia uma ligação entre Adão e todo o planeta Terra. O que é que acontece? Existe uma ligação fantasmagórica, um entrelaçamento quântico entre Adão
e o planeta. Vai pegando essa visão aí. O que acontece? Os animais aquáticos, diz a Bíblia que Deus deu ordem à água e disse: produza. E o mar produziu, e o rio produziu os animais aquáticos e tudo que vive lá. Deus ordenou à terra que produzisse as hortaliças, as plantas e etc. E assim foi. Logo, tudo que saiu da terra, tudo que foi feito no mar, nos rios, tudo que foi criado neste planeta tem uma ligação fantasmagórica, um entrelaçamento quântico com Adão. Quando Adão peca, o que acontece? Existe uma modificação espiritual em Adão. Já existe uma modificação espiritual em Adão que o transforma em pecador, que tira ele de criatura perfeita, ele cai para criatura imperfeita. Logo, o cabeça de toda a criação, aquele que Deus colocou para ser o líder e aquele que possuía uma ligação quântica com o planeta e com tudo que tinha no planeta, este líder mudou sua natureza, mudou seu spin, vou dizer assim, né? Que a gente não sabe como aconteceu, a coisa é espiritual. Eu estou usando o conhecimento de mecânica quântica para dar uma luz do que pode ter acontecido ali no Éden. E eu acredito muito nisso. Eu não vou dizer que o spin dos elétrons mudaram, gente. Eu estou falando aqui um exemplo, tá entendendo? Que aconteceu alguma coisa, existe uma ligação espiritual que a nossa ciência ainda não chegou lá, mas está batendo na porta. O entrelaçamento quântico bate na porta de Gênesis. Se o spin dos elétrons muda, o que mais muda? Você entende? Se o spin dos elétrons muda, o que mais muda? E que ligação é essa em que o átomo vai ter com o outro e que não se desfaz? Então vamos trabalhar em cima disso aqui. O que acontece com Adão? Mudou Adão de dentro para fora. Adão se tornou uma criatura caída. Adão se tornou uma criatura imperfeita. Diz o texto, está na tela, disse Deus: maldita Adão, é a terra por tua causa. A terra vai produzir agora espinheiro, espinheiro e tudo quanto é coisa ruim por sua causa. Adão, por sua causa, o planeta, a terra, ela entrou também em um estado de imperfeição, porque você como líder, você tinha um entrelaçamento quântico com a terra, você como tirado da terra, você tinha ligação com a terra, com o mar, com os rios. Você é um ser, Adão, que tinha ligação profunda com o universo. E porque você se tornou imperfeito, essa ligação com você torna tudo imperfeito também. Ciência. A Bíblia dando surra de novo nas pessoas que não acreditam nela. Porque veja só, a gente ficava metaforizando essa mudança, né? Como que Adão peca, ele muda e o mundo muda. O que tem a ver? Adão muda e os animais agora passam a se comer uns aos outros, passam a se matar, passam a ficar mais agressivo. Os animais agora não podem mais conversar com os seres humanos, não tem mais contato, a gente perde o contato com a natureza. O que tem a ver o pecado do ser humano com os maremotos, com os aquecimentos globais? O que tem a ver? O que tem a ver o pecado de um homem com o universo inteiro entrar em declínio? E aí quando você para pensar que Deus disse um haja, no meio do nada, Deus disse haja matéria. E a matéria houve. E dessa matéria que diz em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, não é porque o diabo caiu na terra, não. É porque quando você vai fazer uma construção,
fica uma bagunça ali, né? Tem bloco, tem cimento, tem tudo ali, vai aquela bagunça toda, né? Aquele caos todo, ninguém sabe de nada, os ferros, tudo ali jogado pelo chão, aquela coisa toda. Você vai construir uma casa. Aí você começa a cavar buraco, botar sapata, e aí você vai unindo areia com cimento, com brita, e vai fazendo os alicerces, e quando pensar que não tá uma casa lá bonita, com cerâmica, com telha, toda bonitinha. Mas para chegar na casa bonitinha, primeiro você teve que deixar os materiais no seu quintal ou na frente da sua casa. Então em Gênesis 1, quando diz que a terra é sem forma e vazia, é porque Deus criou a matéria. Deus criou os átomos, ele disse haja matéria, e a matéria houve, estava sem forma e vazia, como o barro na mão do oleiro. E aí Deus, através do Espírito Santo, da sua palavra de Jesus Cristo, ele disse, vamos fazer a terra, haja isso, haja aquilo, e aí ele vai modelando o planeta Terra. Tá entendendo? Então, o planeta Terra é ciência também, é tirada a matéria do planeta, do universo, que Deus criou primeiro que o planeta. Então, o que acontece? Isso para quem for terraplanista, esqueça o que eu estou falando aqui, acredite como você quiser acreditar, beleza? Mas para as pessoas que acreditam no universo e etc., a gente precisa imaginar que é isso aqui. Então, o que acontece? A matéria vem do universo. Isso significa que existe uma ligação quântica entre o universo e a Terra. Existe uma ligação quântica entre o Sol, a Lua e a Terra. Entre os planetas e a Terra. Entre as estrelas e a Terra. E quem era o comandante dessa coisa toda? Adão. Então, se Adão entrou em declínio, a Terra entra em declínio, o que acontece com o universo, irmãos? Acaba sendo afetado também, entrando em declínio também. Vocês falam, meu Deus, o pecado de Adão afetou o universo? Afetou. Aí vocês falam, mas Deus não mora no universo? Não. Esse universo visível que nós temos, ele é um universo que é chamado de terceira dimensão. É o mundo dos humanos, tá bom? É o mundo da matéria. Aqui funcionam as coisas de uma maneira completamente diferente. Deus, ele está fora do universo, tá bom? O universo é o lugar dos humanos e de tudo aquilo que for matéria, que possui corpo, né? É uma parte das dimensões que Deus criou em que as coisas têm corpo, as coisas têm matéria. Por exemplo, os anjos, eles têm um tipo de matéria diferente, que não é encontrado no universo. Por isso que o pecado do homem não afetou os anjos, porque a matéria dos anjos é feita de algo diferente, algo que nós nem conhecemos. Por isso que nós não conhecemos, chamado de espírito. Tudo que a gente não conhece, a gente chama de espírito espiritual, né? A gente sabe que existe, com certeza deve ter alguma matéria, alguma coisa que nós não conhecemos. Os anjos são feitos de algo que nós não conhecemos, não é chegado a nós conhecimento. Por isso, o mundo espiritual é chamado de espiritual. Quando a gente não conhece a coisa, a gente chama de espiritual. Já fica a dica para você. A gente não conhece não. A gente já taca ali o nome espiritual em cima aí que tá tudo resolvido. Quando é um milagre que acontece, a gente fica sem saber. Ah, é o milagre do Espírito Santo ali, uma coisa que Deus fez, a gente não sabe. Então, o mundo de Deus, a dimensão que Deus vive, é uma dimensão espiritual, de uma matéria diferente da nossa. E graças a Deus com isso, não tem ligação nenhuma com a nossa matéria. Por isso o pecado de Adão não chegou a afetar o céu. Mas é tão grave que afetou todo o universo. Explicado cientificamente as frases da Bíblia aqui nesse vídeo.